Creepy Real. O meu nome é Júlio, e o que eu vou contar para vocês aconteceu lá atrás, quando eu tinha uns 14 anos. Foi no final dos anos 80, começo dos 90. Eu morava com meus pais e meus irmãos numa casa que, olha, nunca me passou uma energia boa, sabe? Lembro que era tipo umas 11h15 da noite. Eu e meu pai tínhamos acabado de chegar do cinema. Fomos ver aquele filme que estava bombando na época, Os Caça-Fantasmas. A gente morava numa casa grandona, com 4 quartos e 2 banheiros. Segura essa informação que vai ser importante. Eu estava lá de boa, sentado na cadeira da cozinha, que é do lado da sala de jantar. Meu pai gritou lá da sala para eu ir escovar os dentes. Eu estava de fone ouvindo um som no meu Walkman, então demorei para sacar o que ele estava falando. Comecei a andar para o banheiro, ainda com o fone, mas aí eu ouvi um barulho por fora da música. Era uma risadinha. E vinha do quarto do meu irmãozinho. Ele tinha só uns 2 anos na época e minha irmã tinha 4. Pensei, ué, o moleque tá acordado ainda. A risada era bem de criança. Fui lá para botar ele para dormir, que era minha vez. Abri a porta e ele estava lá, capotado, dormindo que nem uma pedra. Não entendi nada. E a risada parou. Eu fiquei meio encucado, mas fechei a porta e fui pro banheiro. Foi só eu entrar no banheiro e a risadinha começou de novo. Aí eu já saquei que tinha alguma coisa muito errada. Abri a porta do quarto dele de novo. E o que eu vi me deixou com o sangue gelado. O crucifixo que ficava na cômoda dele estava virado de cabeça para baixo. Nunca tinha ficado assim. E eu não faço ideia de como aquilo aconteceu. Travei, segurando o grito. Ficou tudo em silêncio. E aí, a risadinha de novo. Só que dessa vez, vinha do quarto da minha irmã. Senti a pele toda arrepiar. Me virei devagar e fechei a porta do quarto do meu irmão sem fazer barulho. Enquanto isso, meu pai estava lá na sala, vendo o Jornal Nacional, nem aí pra nada. Abri a porta do quarto da minha irmã bem devagarzinho. E o que eu vi ali, cara, aquilo ficou na minha cabeça para sempre. Eu juro que não sei como consegui dormir depois. Minha irmã tinha um monte de bonecas. E a boneca da Xuxa, aquela grandona, a Xuxona, sempre dormia com ela na cama. Mas agora, todas as bonecas, todas, estavam espalhadas pelo chão. E o pior, todas elas estavam viradas para cima, com aqueles olhos de plástico olhando fixo para mim. E quando eu achei que não podia piorar, a boneca da Xuxa, que não estava no chão, mas em cima da cômoda, simplesmente caiu. Ela despencou e bateu no meu pé. Rolou no chão e parou de um jeito bizarro, de barriga para cima, com a cabeça virada na minha direção. Ali, para mim, já deu. O medo me pegou de um jeito que eu não sei explicar. Saí do quarto fingindo que estava tudo normal, passei pela sala e fui direto para o meu quarto sem nem olhar para trás. Fui dormir e não aconteceu mais nada. Mas de manhã, quando meu pai acordou, a primeira coisa que ele me perguntou foi: "Filho, você ouviu as crianças rindo de madrugada?" A história que eu vou contar agora aconteceu comigo, lá para 1989, no meu aniversário de 13 anos. Meu nome é Mariana. Naquela época, eu morava numa casinha de bairro, só eu e meu pai. Para o meu aniversário, a gente foi no shopping comprar um presente. Eu tinha 13 anos, mas era muito alta e magrinha para minha idade. Então era um saco achar roupa que servisse direito. Em vez de roupa, eu acabei escolhendo umas bijuterias e umas coisinhas para mim. Quando a gente chegou em casa, tinha uma caixa pequena na porta. Tinha meu nome escrito nela, então eu achei que era algum parente que tinha mandado um presente. Eu peguei a caixa, levei para dentro e a gente foi almoçar. Depois, eu fui abrir a caixa para ver o que era. Assim que eu abri, subiu aquele cheiro de coisa guardada há muito tempo, sabe? Cheiro de mofo, de guardado. Eu ignorei o cheiro e continuei abrindo. Dentro tinha uma boneca da Xuxa. Assim que eu olhei naqueles olhos de boneca dela, meu estômago revirou. Parecia que ela estava olhando através de mim, direto na minha alma. Mesmo assim, eu coloquei ela na prateleira do meu quarto e desci para ver um filme com meu pai. No meio do filme, a gente ouviu um barulho vindo do meu quarto, lá em cima. Um rangido. A gente subiu e encontrou todos os livros da minha prateleira empilhados em cima da minha escrivaninha.
Eu não fazia ideia de como eles foram parar ali, e eu juro para vocês que não fui eu que empilhei. Mais tarde naquela noite, a gente foi dormir. Eu estava quase pegando no sono quando um livro caiu da prateleira. Eu olhei, mas decidi deixar para lá e voltei a dormir. De madrugada eu acordei com o maior barulho que eu já ouvi na vida. Um estouro, um barulho oco. Eu pulei da cama na hora e olhei em volta do meu quarto e vi que as portas do meu guarda-roupa estavam abertas. De repente, a luz do meu quarto acendeu. Eu achei que ia ver meu pai na porta, mas o que eu vi era uma figura alta e escura. No momento em que eu pisquei, ela sumiu e a luz se apagou. Eu gritei pelo meu pai. E aí a boneca da Xuxa voou do outro lado do quarto e se espatifou na parede. Nos 3 dias seguintes, eu dormi no sofá da sala. A primeira noite de volta no meu quarto foi silenciosa. Silenciosa até demais. Meu gato, que estava dormindo comigo nos pés da cama, ficou encarando o lugar onde a boneca ficava na prateleira. Do nada ele começou a rosnar, como se tivesse uma pessoa ali. Depois disso, aconteceram tantas coisas estranhas que meu pai chamou o padre da nossa paróquia. Ele veio, benzeu a casa toda e, felizmente, depois disso, a gente nunca mais ouviu os barulhinhos, os rangidos, nem nada parecido. A casa voltou a ser silenciosa de novo, pelo menos até hoje. A minha história com a boneca da Xuxa começou antes mesmo de eu nascer. E não, isso não é um papo de vida passada. Quem me dera fosse algo tão positivo assim. A primeira parte dessa história é um caso que a minha tia Lúcia sempre me contava. Uma história que eu, por anos, tirei sarro dizendo que era invenção dela. Eu fui criado como ateu, bem cético, mesmo quando era moleque. Mas o que aconteceu comigo depois me fez questionar tudo e pensar se as histórias dela não eram todas verdade. Tudo começou com a minha tia lá por 1988. Quando ela tinha uns 8 ou 9 anos. Era dia de Natal. Ela estava abrindo o último presente e, para surpresa dela, era a boneca da Xuxa. Não uma qualquer, mas aquela boneca que ela tinha visto na vitrine da loja de brinquedos meses antes e que tinha implorado para minha avó comprar. Ela ficou arrasada quando a avó disse não, sem saber que a minha avó, na verdade, já tinha comprado a boneca e escondido no maleiro do guarda-roupa, esperando o Natal. Agora ela estava ali, olhando naqueles olhos de boneca, o cabelo loiro com as chuquinhas. Era a única coisa que ela queria no mundo. Ela abraçou a boneca e disse que elas seriam melhores amigas para sempre. Minha tia passava horas conversando com a boneca, vestindo ela com roupas que já não serviam mais na minha tia, e até rabiscava o rosto da boneca com giz de cera para imitar maquiagem. Ela fazia festinha do chá e a boneca era a estrela principal. Tudo parecia normal. Meus avós e meu pai nunca suspeitaram que a minha tia corria algum perigo, mas eles estavam errados. Uma noite, minha tia acordou quando todo mundo na casa já estava dormindo. Ela simplesmente acordou sem motivo. Meio sonolenta, ela saiu do quarto e começou a descer as escadas para beber um copo d'água. Ela estava na metade da escada quando ouviu um barulho lá em cima. Quando ela olhou para cima, o sangue dela gelou. Lá no topo da escada, parada, estava a boneca da Xuxa. Mas não podia ser. Ela tinha deixado a boneca no pé da cama dela. Como ela podia estar ali? Por um segundo, a inocência de criança falou mais alto. É a minha boneca, ela não vai me machucar. Mas essa ideia sumiu rápido. O topo da escada ficou mais escuro, sei lá. O rosto da boneca, manchado de giz de cera, parecia diferente nas sombras. Tinha uma maldade ali, uma intenção sinistra naqueles olhos de boneca que encheu minha tia de pavor. Mesmo criança, o instinto dela foi recuar. Ela rezou para que fosse só um pesadelo. Mas antes que ela pudesse tentar se acordar, o impensável aconteceu. Uma voz chamou lá de cima. A voz de uma menina, ou algo tentando imitar uma menina. Vinha da boneca. Uma boneca que não tinha caixa de som, não tinha nada. Vem brincar, Lúcia, a voz chamou. Minha tia disse que o corpo dela inteiro começou a tremer. Ela nunca tinha sentido um medo daquele na vida. Ela queria gritar, mas o choque era tanto que ela ficou paralisada, só conseguia tremer. Então,
A boneca chamou de novo e até levantou um dos braços devagar, fazendo um rangido medonho de plástico. Minha tia não conseguiu gritar, ela só desabou. Ela disse que a pior parte foi que, enquanto ela caía no chão, a última coisa que ela viu de relance foi a boneca correndo de volta para o quarto dela. Na manhã seguinte, meu avô encontrou minha tia no pé da escada, gelada e apavorada. Ela contou a história, mas eles nunca acreditaram. Quem acreditaria? Meus avós eram gente simples da antiga. Eles disseram que ela devia estar sonhando, que era sonambulismo. Mesmo assim, minha tia ficou tão apavorada que forçou meus avós a se livrarem da boneca. Minha avó ficou triste, porque a boneca tinha sido um presente caro, mas eles decidiram que era melhor assim. Só que, em vez de jogar a boneca fora, eles a guardaram numa caixa e a levaram para o quartinho da bagunça, lá nos fundos do quintal. Isso deveria ter sido o fim, mas não foi. Por anos, minha tia dizia ouvir passinhos no telhado do quartinho, e até vozes, cantigas de ninar, choro, tudo vindo de lá. Uma das últimas noites, ela estava entrando no quarto dela, que ficava perto da porta dos fundos, e quando ela passou pela porta, ouviu a voz de uma criança sussurrar. Me deixa sair! A voz veio da direção do quartinho. Apavorada, minha tia trocou de quarto com meu pai para ficar mais longe da porta dos fundos. E, estranhamente, com o tempo, as coisas pararam. Minha tia cresceu, se mudou e tentou se convencer de que tudo não passou de um pesadelo de criança. Agora, a minha parte da história. Eu tenho 23 anos agora, mas isso aconteceu quando eu tinha 17. Meu avô me pediu ajuda para colocar um piso novo no quartinho dos fundos. Ele morava na mesma casa há uns 40, 50 anos e precisava de mais espaço para guardar as tralhas. O quartinho era um caos, caixas vazias, poeira, álbuns de foto velhos, a árvore de Natal e, claro, os brinquedos velhos. O ar lá dentro era pesado, empoeirado, e o teto baixo dava uma sensação de claustrofobia. Assim que eu entrei, eu dei de cara com a famosa boneca que aterrorizou minha tia. Ela estava sentada em cima de uma caixa de enfeites de Natal. Na hora, todas as histórias dela vieram com tudo na minha cabeça. Mas eu tinha 17 anos, achava que sabia de tudo. Eu ignorei as histórias e comecei a ajudar meu avô. A cada tábua de piso que eu colocava, eu sentia os olhos da boneca em mim. Parecia que aquele olhar frio e morto não me deixava em paz. No segundo dia, a gente já tinha quase terminado. Eu estava aliviado. Não aguentava mais ficar naquele lugar apertado com aquela boneca. Mas a sorte não estava do meu lado. Meu avô me pediu para ficar dentro do quartinho enquanto ele fechava a porta, para ver se o piso novo não estava bloqueando. Isso significava que ele ia tirar a lâmpada de fio, a nossa única luz, e eu ia ficar no escuro total. Meu orgulho de moleque falou mais alto. Eu concordei em ficar. Mas enquanto a luz ia sumindo, eu não conseguia parar de olhar para aquela boneca do tamanho de uma criança, sentada no seu trono de caixas empoeiradas. Quando a escuridão tomou conta, eu senti um instinto. Algo dentro de mim me fez pegar o martelo que meu avô estava usando. Eu nunca tinha sentido tanto pavor, mas quando nada aconteceu de imediato, eu comecei a me xingar em silêncio. Foi aí que eu ouvi um barulho, um arrastar leve, como algo se mexendo numa caixa. Meu coração começou a bater mais forte. Eu prendi a respiração esperando não ouvir mais nada. Mas no silêncio, eu ouvi um toque, depois outro e outro. Eram passinhos, passos pequenos. De repente, o barulho de pezinhos começou a correr pelas tábuas na minha direção. Eu fiquei apavorado. Todas as histórias da minha tia voltaram com tudo. Eu estava tão assustado que fechei os olhos e esperei o meu fim. Eu não tive coragem nem de levantar o martelo. Eu só gritei. Mas nada aconteceu. Eu abri os olhos e o quartinho estava todo iluminado de novo. Meu avô estava rindo, balançando a cabeça. Ele me chamou de frouxo e riu. Eu tentei rir também, mas eu ainda estava cheio de medo. Talvez meu avô estivesse certo. Talvez fosse só o escuro e a minha imaginação. Mas todas essas desculpas sumiram da minha cabeça quando eu olhei para o canto onde as caixas estavam. Eu fiquei em silêncio total. Meu corpo inteiro começou a tremer.
Meu avô me perguntava o que eu tinha, mas eu não conseguia falar. Naquele momento, eu entendi o pavor que a minha tia sentiu, porque a boneca da Xuxa não estava mais em cima das caixas. Agora, ela estava sentada numa viga no canto mais distante do quartinho, como uma criança brincando de estátua, e no rosto dela tinha um sorriso congelado, um sorriso que eu senti que era para mim, um sorriso que dizia: todas aquelas histórias eram verdade. Eu sei que você sabe, e ninguém nunca vai acreditar em você. Depois daquilo, eu não fiquei mais nem um segundo. Eu saí rápido do quartinho, dizendo para o meu avô que eu só tinha me assustado. A verdade é que eu não conseguia acreditar no que tinha acontecido. Eu nunca mais entrei naquele quartinho, e minhas visitas à casa do meu avô ficaram cada vez mais raras. Por 6 anos, eu fiquei livre da boneca, até que ela decidiu me fazer uma última visita. Uma noite, eu tive um pesadelo horrível. Eu estava deitado na minha cama e ouvia uma risadinha. Eu sentia algo subindo pela minha coberta. Quando eu olhei para baixo, eu vi a boneca da Xuxa rastejando na minha direção. Antes que eu pudesse gritar, ela puxou o cobertor sobre a minha cabeça como se fosse me sufocar. Eu me debati tanto que acordei minha namorada, que estava dormindo do meu lado. Apesar de ter sido só um pesadelo, eu fiquei tão assustado que liguei para minha tia no dia seguinte e contei tudo. Confessei até o que tinha acontecido no quartinho 6 anos atrás. Ela não pareceu surpresa, mas ficou chocada que eu tive o pesadelo justo naquela noite. Ela me tranquilizou dizendo que a boneca tinha ido embora. Ela tinha conseguido convencer meu avô a finalmente limpar o quartinho dos fundos. Ele tinha colocado a maioria das coisas numa caçamba. E na hora que ela me disse que a boneca da Xuxa também tinha sido jogada na caçamba, meu corpo pesou. O mais bizarro é que o meu pesadelo foi exatamente na noite em que a boneca foi jogada fora. E pode parecer bobagem, mas eu não consigo deixar de sentir que aquele foi o último susto dela. Hoje em dia, eu raramente visito a casa do meu avô, mas toda vez que eu vou, eu sinto um arrepio na espinha. Como se a boneca, ou a presença por trás dela, estivesse me avisando que não desapareceu completamente. Eu não consigo tirar da cabeça. E se ela saiu da caçamba antes de ser levada? E se ela voltou para aquele quartinho? Eu não consigo evitar a sensação de que ela ainda está lá na poeira e na escuridão esperando alguém para brincar.